Fala pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do curso Método PDV, que é um curso de leilões de imóveis. E nessa aula aqui eu quero te falar quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de leilão, né? O leilão extrajudicial e o leilão judicial. Eu estou falando aqui dos leilões de imóveis somente. Não entra aqui carro, não entra bens, não entra nada disso, é só leilão de imóvel. E se você não sabe quem que eu sou, do que eu estou falando aqui, deixa eu falar rapidamente aqui. Eu sou Eduardo Mendes, sou especialista em leilões de imóveis e esse aqui é uma série de aulas do curso completo chamado Método PDV sobre leilões de imóveis, onde eu estou te ensinando aqui como arrematar um imóvel em leilão para ter lucratividades, né, com acima de 90% de lucro. Você pode chegar, ou até mais do que isso ao ano, e de uma forma muito segura. E agora, vamos para a aula? Nessa aula eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens que a gente tem em cada um dos tipos de leilões de imóveis. Nas aulas anteriores vocês viram mais um pouco o conceito, né, de leilão judicial, leilão extrajudicial. No caso dos judiciais, é a justiça que está promovendo esse leilão, que é uma forma de quitar ou cumprir a sentença que foi oriunda de um primeiro processo. Antes da gente começar a falar das vantagens e desvantagens, eu quero já falar para vocês um novo termo técnico. No caso dos leilões judiciais, você tem dois processos. O primeiro processo é o que vai ter a discussão entre um autor e um réu, no qual o autor está pedindo alguma forma ressarcimento sobre algum prejuízo que o réu teria causado. Vai ter alegações de cada uma das partes e o juiz, no final de avaliar tudo, vai julgar o mérito e vai dar sua sentença. A partir do momento que ele tem essa sentença, fica determinado que o réu precisa pagar essa quantia para o autor. E a partir desse momento o autor tem que entrar com um segundo processo, que chama de processo de execução. E aí esses nomes mudam. Então esse é o conceito que eu quero que vocês gravem. O réu passa a ser chamado de executado e o autor passa a ser chamado de exequente. Então a partir de agora eu vou tratar sempre de exequente e executado. Então nos leilões judiciais, o que acontece? As vantagens que você tem é que você tem menos concorrência. Naturalmente você tem uma menor concorrência, por quê? Porque as pessoas fogem desse tipo de leilão, né? Principalmente os leigos, quem está começando ou quem não sabe nem o que está fazendo, mas quando vê que é um leilão judicial já corre, porque acha que pode ser complicado demais, que não entende, que acha que tem que ter um cuidado maior que ele não tem, enfim, tem mais insegurança. Então por isso a maioria das pessoas correm para o leilão extrajudicial, normalmente os de bancos. Então isso faz com que diminua a concorrência. E a consequência disso é que você tem um maior potencial de lucro. Se você tem menos concorrentes, então a chance de você arrematar um imóvel sozinho ou ter aumentado só alguns poucos lances é muito maior. Então essa seria a segunda vantagem. Então tem um maior potencial de lucro. A terceira vantagem é que ele te dá uma segurança jurídica maior. Isso por quê? Porque você está entrando dentro do processo judicial. Quem está vendendo esse imóvel, quem está fazendo o leilão é a própria justiça. Então, quando você entra nesse processo como terceiro interessado, depois que você arremata, você está entrando dentro do processo já constituído, que inclusive está nas últimas fases de execução. Ele já passou pelo primeiro processo todinho, até a sentença, depois vem o segundo processo de execução. E aí a justiça vai atrás dos bens dessa pessoa. E os últimos bens que ela vai procurar são os imóveis. Primeiro a justiça vai atrás de dinheiro que está em saldo bancário, depois dos bens móveis, os automóveis, e quando não acha nenhum outro bem que a justiça possa penhorar de alguma forma, até fazer leilão, no caso dos carros, né, ela vai para os imóveis. Isso porque os imóveis são mais difíceis da pessoa tentar, de alguma forma, se desfazer, passando de outra pessoa. Então, por isso que a gente tem muitos leilões de imóveis e eles ajudam demais a concluir esses processos, né? Então, você tem uma segurança jurídica maior quando você entra no processo de um leilão judicial. Você tem também o poder do juiz ao seu lado. Se você tiver algum problema, alguma pendência, por exemplo, na hora de você contatar a prefeitura para poder pagar o IPTU, ou transferir para o seu mudar seu nome dentro lá da prefeitura, no registro deles lá do cadastro, do IPTU, ou então na hora de emitir a guia de TBI, se eles por algum motivo criarem alguma barreira, dizendo que falta algum documento, ou enfim, alguma coisa assim, você pode acionar o juiz para que ele oficie diretamente a prefeitura.
Também no caso dos cartórios, no registro de imóveis, quando você vai fazer a transferência. Às vezes o cartório cria alguma pendência, ou fala que precisa resolver alguma coisa, e muitas vezes você tem o juiz ao seu lado também para poder oficiar diretamente ao cartório e resolver essa situação. Quando a gente for entrar em casos mais concretos, né, de casos reais que aconteceram, a gente vai vendo alguns exemplos dessas situações. Aqui é só para você ter uma ideia geral. Além disso, você tem a vantagem de que alguns casos, alguns tipos de leilões podem ser parcelados. Nos leilões judiciais, você nunca vai ter um leilão que aceita financiamento imobiliário, não existe isso. Mas existe a possibilidade de ter leilão parcelado, você pode parcelar os lances. Claro que existem situações específicas para isso, e o parcelamento ele não é tão grande, normalmente varia ali de 36 vezes, às vezes um pouco menos do que isso. Mas é uma forma de você alavancar, de não ter que desembolsar todo o dinheiro à vista nos leilões judiciais. E além disso, qualquer pessoa pode participar desse tipo de leilão, mesmo que ela tenha um nome sujo, que tenha nome no SPC, Serasa, isso aí não é restrição nenhuma. Porque quando a pessoa arrematar um imóvel, ela vai estar pagando à vista e o imóvel vai ficar no nome dela, pronto. Se for num caso de lance parcelado, ela não tem que demonstrar crédito, nada disso. Mas, em contrapartida, a justiça vai emitir uma hipoteca judicial no imóvel se você comprar parcelado, com lance parcelado. Até que você quite totalmente esses lances e aí a justiça retira essa hipoteca da matrícula e o bem fica livre para você poder vender, fazer o que você quiser. E quais são as desvantagens? Bom, as desvantagens é o quê? A fase do desembaraço, que vai da arrematação até você tomar posse no bem, pode ser um pouco mais demorado em relação aos extrajudiciais. Porque nos extrajudiciais costuma ser mais simples, mais rápido. Claro que nem sempre é assim, já eu falo deles. Mas então você tem um processo que pode ser um pouquinho mais longo. Então essa é a primeira desvantagem em comparação aos extras. E a segunda desvantagem é que você tem um número de oportunidades proveitosas um pouco menor do que nos extrajudiciais. Nos extrajudiciais você tem um número muito maior de leilões acontecendo. E a grande maioria deles é de imóvel retomado pelo banco. Já nos judiciais tem inúmeras situações, cada caso é um caso. E de 10 leilões que acontecem nos judiciais, 7 é muito ruim, é porcaria, não vai ser nenhuma situação interessante. E desses 3 que sobram, muitos, apesar de ser uma situação boa, a porcentagem de lucro vai ser bem baixinha. Então, o número de situações proveitosas realmente é menor. Mas existem bastantes. Mesmo assim, existem muitas oportunidades para serem aproveitadas e poucas pessoas para aproveitar todas elas. Uma outra desvantagem é que você precisa ter um cuidado maior. Claro, porque se você tem cada caso do leilão judicial é um caso diferente do outro, pode ser por qualquer motivo, você precisa entender, você precisa ter o cuidado de entender o que está acontecendo, por que está indo a leilão, quais são as alegações de cada uma das partes, para você identificar situações que possam causar algum tipo de problema ou morosidade e outras situações que estão super simples de ser resolvidas, mas que a pessoa mesmo assim não vai conseguir pagar e vai perder esse imóvel. Então você precisa separar aquilo, que é uma grande oportunidade, daquilo que tem grandes riscos de ser algum problema, ou atrasar demais, ou ter uma margem de resultado muito pequena. Então esse cuidado você tem que ter maior sim. E por último, a desvantagem é que talvez você tenha que contratar um advogado. Talvez seja necessário. Em regra geral, você não precisa contratar, porque você entra no processo como um terceiro interessado. E no caso do arrematante, você mesmo poderia fazer suas próprias petições e assinar de próprio cunho. Mas isso nem sempre é assim, vai depender da decisão do juiz. Se ele determinar que você precisa constituir um advogado, você não tem para onde correr. Isso foi o que aconteceu comigo na minha primeira arrematação. Eu quis fazer tudo sozinho e eu ainda estava à distância ainda, tinha esse complicador. Botei meu pai como procurador e ele entregava em mãos lá, presencialmente, as petições que eu fazia. E aí eu me homologuei, consegui fazer minhas petições iniciais. Só que em um certo momento, o juiz não estava conseguindo me intimar. Eu não sei porquê, eles não me ligavam, não mandavam e-mail e falavam que estava tentando me intimar e não conseguia. Resultado, depois de várias tentativas, o juiz falou assim, não, eu determino que o arrematante constitua um advogado. Porque a intimação do advogado é muito mais fácil. Basta a publicação diária oficial da Justiça que o advogado já está automaticamente intimado. Não precisa ir atrás dele, na casa dele, entendeu? Aí, nesse caso, o juiz
decidiu que eu constituísse um advogado. Aí eu fui lá e constituí. Mas existem formas de você fazer isso, e que não seja muito custosa, porque a grande maioria dos casos que eu estou mostrando para vocês, que eu vou ensinar vocês a aproveitarem, são casos mais simples, que você basta uma petiçãozinha, que tem muitos modelos na internet. Inclusive, no bônus que tem aqui nesse curso, tem lá vários tipos de modelos de petição, que já está tudo prontinho. Basta você alterar seus dados, botar os dados do imóvel, que já está tudo prontinho. E só com essas petições você resolve praticamente tudo. Quando aparece uma situação mais específica, talvez você tenha que contratar um advogado, mas utilizando esses modelos vai te baratear bastante, que aí você consegue negociar com o advogado para ele poder reduzir esse custo. Às vezes ele só vai assinar, revisar, isso ajuda muito você a ter um custo bem menor. Eu, na verdade, recomendo que vocês constituam um advogado desde o início, dessa forma, né? De uma forma de um custo mais barato, porque ele vai facilitar a sua vida, você vai conseguir fazer uma arrematação mais rápida, mais célere, que ele vai ser intimado mais rápido, você vai conseguir ter acesso ao processo de uma forma mais fácil. E vai te ajudar bastante a resolver tudo que você puder resolver ali rapidamente. Com a minha experiência própria, eu sugiro que você sim contrate um advogado que vai ajudar bastante a sua vida. E por um outro lado, você tem os leilões extrajudiciais, que a grande maioria dos casos, como você viu nas aulas anteriores, são os imóveis retomados pelos bancos, quando a pessoa deixa de pagar a sua dívida, do seu financiamento imobiliário, e o banco vai lá e toma esse imóvel. Mas o banco ele precisa seguir todo um regramento da Lei 9514, né, tudo certinho, para fazer o primeiro e o segundo leilão. Precisa notificar a pessoa, ela vai ter um prazo para poder tentar quitar essa dívida. Não fazendo isso, o banco tem que registrar na matrícula, que a gente chama de consolidação da propriedade, para depois ele fazer o primeiro e o segundo leilão. E quando quando esse imóvel não é arrematado no primeiro e segundo leilão, que o banco é obrigado a fazer, o imóvel passa a ser completamente do banco. E a dívida que o devedor tinha, ele já não tem mais dívida nenhuma, mas também não tem mais um imóvel. Então ele fica com a dívida quitada, perde o imóvel, e o banco pode vender da forma como quiser, inclusive com descontos acima de 50%. A gente vai entender depois que essa é uma grande oportunidade, que é a chamada terceira praça. Praça é leilão, né? Quando a gente fala primeiro e segundo leilão, pode ser também chamado de primeira e segunda praça ou primeira e segunda asta pública. Então, leilão pode ser chamado de asta, praça ou leilão. Então, o terceiro leilão ou terceira praça é uma situação muito interessante que você pode conseguir imóveis abaixo de 50%. E a gente vai entrar num conceito específico sobre preço vil numa aula futura, né? Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre isso, que é uma situação em que se você arrematar abaixo do preço que é considerado o vil, o leilão tem grande chance de ser anulado. Se a pessoa entrar com esse tipo de argumento, é muito comum de ser anulado. Ou seja, é um preço que é baixo demais e seria prejudicial. De certa forma, você estaria dando um prejuízo para a pessoa que pagou, que está perdendo esse imóvel. E a regra geral, mais comum de se considerar esse preço vil é 50%. Mas a gente vai ter uma aula específica e a gente vai entrar em mais detalhes, porque nem sempre é 50%. Pode ser mais, pode ser menos. Mas é só para vocês terem uma ideia de que na terceira praça dos extrajudiciais, você tem a possibilidade de arrematar abaixo de 50% e não ser considerado preço vil. Você tem uma grande oportunidade diante de você. Bom, e quais são as vantagens de um extrajudicial, então? Você tem um volume muito maior de leilão, então isso já tem mais oportunidades para você aproveitar, só que, consequentemente, você tem maior concorrência. Se você tem muitos leilões e as pessoas costumam evitar os judiciais para ir nos extrajudiciais, você tem uma concorrência também maior. E isso pode fazer com que o preço diminua, porque quando você tem mais lances em cada um dos leilões, a chance de você encontrar e conseguir arrematar com 50%, por exemplo, ou até mais, é mais difícil. Mas também existem as possibilidades, vai depender da sua estratégia, do tipo de imóvel que você está procurando. E como tem leilão demais acontecendo, não tem pessoas suficientes para aproveitar todas as oportunidades. Às vezes você está vendo um imóvel que está até na venda direta, já passou pelo primeiro e segundo leilão, e está lá a livre disposição, né, do banco, e o banco bota em venda direta, ou seja, o primeiro que dá a oferta leva. Você vai ver que existem muitos imóveis nessa situação que às vezes você vai ficar até com receio, assim, poxa, por que ninguém aproveitou essa oportunidade? Tem esse troço aqui e ninguém comprou. Mas às vezes é porque simplesmente ninguém viu, porque tem tanta oportunidade no mercado que não tem gente suficiente para aproveitar todas as oportunidades. Então você precisa ficar atento também
essas oportunidades da venda direta. Eu vou entrar com um detalhe de vocês sobre cada um desse tipo, né? Quando é leilão, quando é venda direta. Na Caixa, por exemplo, tem duas situações específicas, né? Que é licitação aberta, licitação fechada, que só existe na Caixa Econômica. E a gente vai entrar em detalhe de cada um desses tipos, dessas possibilidades que você tem aí de arrematação. Outra vantagem é que o desembaraço no extrajudicial costuma ser mais fácil, mais rápido. Porque se você pegar um caso que não tem ação judicial e a pessoa não está criando caso, não vai entrar com uma ação judicial, ela já está ciente que está perdendo imóvel, ela sabe que deixou de pagar o financiamento e ela só está esperando o dia de chegar o momento dela desocupar mesmo, embora não causar problema nenhum, você vai conseguir tomar posse nesse imóvel muito mais fácil. Inclusive se esse imóvel já estiver desocupado. Tem essas possibilidades também. Então, se você encontrar uma situação dessa, o desembaraço vai ser muito mais rápido. Porque você só vai ter que entrar com... Enquanto você entra com o processo lá de escritura pública, de transferência do imóvel, você pode, em certas situações, até já tomar posse antes de transferir para o seu nome. Foi uma situação que aconteceu comigo, um flash que eu comprei lá na Praia de Carneiro. Você já deve ter visto algum vídeo meu. Se não, a situação foi a seguinte: eu comprei em venda direta e com apenas uma semana e meia eu já estava em posse do imóvel, porque o imóvel era de uma construtora que tinha dado esse imóvel em pagamento e a chave estava lá com a recepção desse flat e estava desocupado, não tinha nada no flat. Então eu só conversei lá com a corretora que estava me ajudando no caso, né? E eu falei assim: eu quero tomar posse quanto antes, porque eu quero botar para alugar, vou reformar, enfim, vou fazer tudo que eu puder. Eu falei assim: não, tranquilo, a chave já está lá, você chegando aqui já pode pegar a chave, já pode tomar posse do imóvel. Então foi isso que aconteceu. Claro que isso foi um caso específico e é mais a exceção do que a regra, mas existe essa possibilidade de você conseguir tomar posse antes desse imóvel, mais cedo, e você já poder aproveitar o rendimento de locação, por exemplo. Uma outra possibilidade muito boa dos extrajudiciais é que você pode usar financiamento imobiliário, você pode usar FGTS, consórcio e até o parcelamento também. Então é uma forma de você alavancar os seus investimentos sem ter que disponibilizar toda a grana, como na grande maioria dos casos dos judiciais você precisa, né? Que você precisa pagar à vista. Claro que não são todas as situações que aceita parcelamento, né? Mas quando aceita pode ser uma grande oportunidade, mesmo você arrematando com um desconto mais baixo. E as desvantagens? As vantagens é porque tem uma maior concorrência, então o potencial de lucro vai ser menor porque tem mais gente, né? Então o potencial de lucro pode acabar sendo menor, mas aí você pode ganhar em questão de volume, você pode fazer várias arrematações e ganhar pelo volume, é uma forma de estratégia, ou como essa que eu acabei de falar, de você fazer uma alavancagem usando financiamento ou um consórcio, que você está usando o próprio dinheiro do banco para poder fazer esse investimento. Então, no final, pode compensar bastante, até mais do que judiciais ou os próprios 50% que a gente tenta sempre almejar, né? A gente tenta sempre atingir. Outra desvantagem, você tem uma menor segurança jurídica. Se por um lado no leilão judicial você tem uma maior segurança jurídica, no extrajudicial você vai ter uma menor segurança jurídica. Isso por quê? Porque quem está fazendo o leilão no extrajudicial é o banco por meio de um leiloeiro. Ou se não for o banco, né, se for qualquer pessoa particular, vai ser essa pessoa ou fundo de investimento ou enfim, qualquer outra empresa com o leiloeiro. Não é a justiça que está promovendo essa venda por meio de um leilão. Então só esse fato já diminui sua segurança jurídica. Porque qualquer coisa que você tem que discutir ou que existe uma ação lá que o devedor entrou, você vai ter que entrar, provavelmente vai ser necessário agora sim constituir um advogado, você não vai ter aquela possibilidade de entrar como terceiro interessado sem advogado. E dependendo desse processo pode tornar um pouco mais longo o desembaraço, enfim, a conclusão dessa situação. Claro que tudo é uma situação específica, cada caso é um caso. Eu vou falar muito isso para vocês porque leilão a gente tende a querer traçar um padrão, né? Dessa forma que funciona, é só seguir esse passo a passo aqui que vai sempre dar certo. Mas o problema é que no leilão, cada caso é muito diferente de um do outro. Então, por isso que você precisa ter esse conhecimento básico, mas você precisa ser flexível, porque cada situação você pode acabar resolvendo de uma forma diferente. Pode ser que algum detalhe você tenha que fazer diferente. E não tem como eu falar aqui para vocês todas as possibilidades possíveis que pode acontecer. A gente tende a querer a seguir um padrão certinho, que as coisas ocorram sempre redondinho.
Só que no leilão vocês vão perceber que é muito variável. Por isso que muitas vezes só você ter um curso de leilão não vai ser tudo que você precisa, porque quando você for trilhando o caminho da arrematação, mesmo depois que você arremata, você vai perceber que sempre existe uma coisa que vai te dar dúvida, que você não vai saber como fazer, mas é justamente quando você começa a trilhar esse caminho que vai começar a clarear mais, você vai entender mais como é que funciona. E por isso que eu vou estar aqui sempre ajudando vocês em qualquer dessas situações, vou estar acompanhando vocês durante essa trajetória e fazer suas arrematações. E por fim, a última desvantagem que eu quero citar aqui para vocês é a questão do risco da evicção de direito. O que é isso? Todo edital, você vai ver, praticamente todo edital, todo banco vai colocar essa cláusula lá, essa evicção de direito. Significa o quê? Que qualquer discussão judicial que leve à anulação do leilão, o banco só vai te devolver todo o dinheiro depois que chegar no trânsito em julgado dessa ação. Que é o quê? Quando o devedor não tiver mais como recorrer, que ele já tiver recorrido até a última instância que ele poderia, e o juiz dá a sua sentença final, trânsito em julgado. Só nesse momento que aí o banco vai te devolver todo o seu dinheiro. Essa é uma grande desvantagem que eu considero nos leilões extrajudiciais, porque dependendo da discussão do que está sendo feito ali, pode demorar muito tempo. E aí você vai ficar com esse dinheiro preso durante todo esse tempo. Claro que não é qualquer situação, não é qualquer alegação que o devedor faça que vai levar a ter esse efeito. Por exemplo, se ele abrir uma discussão de que os juros eram muito abusivos, é muito comum esse tipo de alegação. Os juros eram muito abusivos, que por isso ele não conseguiu pagar as parcelas, etc. A própria lei já disse, né, que nesse tipo de situação, se o devedor realmente tiver razão e o juros tiver sido abusivo, o banco vai ter que ressarcir de alguma forma e não mais vai devolver aquele imóvel. Aquele imóvel já foi, já está com o arrematante, aquilo ali já era. Já é uma garantia do arrematante. A partir desse momento, se ele ganhar essa ação, o banco vai ter que resolver por perdas e danos, ou seja, vai ressarcir de alguma forma, vai dar algum ressarcimento financeiro mesmo, né, em dinheiro, e não mais cancelar o leilão para devolver o imóvel. Então essa seria uma situação que você não precisaria se preocupar. Claro que a gente vai entrar, vai explicar um pouquinho melhor como funciona isso aqui. Por enquanto vocês estão tendo só uma visão geral. Gosto sempre de repetir isso para vocês. Bom, aí você me pergunta, qual que é melhor então, leilão extrajudicial ou judicial? Não tem uma resposta, isso aqui vai depender do seu perfil, dependendo da sua estratégia que você vai adotar. Eu gosto sempre que você deixe sua mente aberta para os dois tipos de leilões, porque você tem grandes oportunidades em um quanto no outro. Quando eu comecei minha primeira arrematação, eu achei melhor seguir pelos judiciais, eu achei mais seguro do que os extrajudiciais, principalmente por causa dessa questão da evicção de direito, porque eu não queria, se tivesse alguma discussão de anulação de um leilão, que eu tivesse que esperar até o trânsito em julgado. Só que se você consegue evitar isso, estudando o caso, fazendo uma boa análise. O meu receio dos extrajudiciais era porque eu não tinha tanta firmeza assim para dizer se aquele leilão era bom ou não, se tinha alguma situação que podia ser prejudicial, dar algum problema. Mas quando você entende, faz uma boa análise, você já consegue entender que aquele leilão ele provavelmente não vai ser estendido por muito tempo. E aí acaba se tornando uma boa oportunidade. E eu fiz arrematações em extrajudiciais, né? Eu estou falando da minha primeira arrematação, que eu fui para os judiciais, mas depois depois que eu adquiri mais experiência, mais conhecimento, eu ampliei mais a minha atuação e eu fiz arrematações sim nos extrajudiciais também. Então a gente finaliza essa aula aqui sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de leilões, e na próxima aula eu vou entrar nas possibilidades, nas oportunidades que você tem dentro do investimento usando os leilões de imóveis, tá bom?